Escute agora o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia. Olá, eu sou Aline Costa e este é o MP Conecta. Hoje nós vamos falar sobre a atuação e a ação concreta do MP em relação ao sistema prisional. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o promotor de justiça e coordenador da Unidade de Monitoramento da Execução da Pena, UMEP, Edmundo Reis. Doutor Edmundo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu já inicio perguntando para que os nossos ouvintes e telespectadores entendam qual é o papel social que o sistema prisional deve cumprir no nosso país. Bem, segundo os termos da lei, né, o papel do sistema prisional, a contribuição social dele, está focada em dois papéis. Um papel que é o reintegração social, né? Então é um papel reintegrador, e um papel ligado à questão da retribuição, tá? Eu vou explicar. O papel retributivo, né, é exatamente o caráter punitivo que uma sanção penal condenatória ela impõe sobre aquele que praticou um ato desviante. Tá? Mas, para além disso, ou seja, que se traduz na privação de liberdade pura e simplesmente, o Estado tem um papel desenhado na Lei de Execuções Penais, que é de conduzir, durante esse tempo em que aquele criminoso estiver cumprindo pena, conduzi-lo a uma reintegração social, né? Para que ele volte para a sociedade melhor do que ele entrou nas prisões. E, com isso, possamos diminuir os índices de reincidência. Então, esses são os dois papéis sociais que exerce um sistema penitenciário. Tá? A pena, propriamente dita, o cumprimento da pena como um fator retributivo do fato praticado, do fato delituoso praticado, e a reintegração social desse indivíduo. Historicamente, a gente tem visto uma superlotação no sistema prisional em todo o país. Isso não implicou em diminuição da criminalidade. Como é que o senhor acha que isso pode mudar, alterar, né, nesse processo de diminuição da violência? Primeiro, a gente vai ter que discutir alguns aspectos. Primeiro é de que a resposta penal que tem sido utilizada pelo Estado, né, dentro de uma perspectiva de política punitivista, ela começa tentando dar respostas através dos legisladores. Então, nós temos um recrudescimento da lei, né? E não prendemos pouco, mas prendemos mal. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos uma superpopulação carcerária que é mal conduzida aquele processo de reintegração social, né? Ela é a última manifestação de uma série de falência das políticas de inclusão social, porque boa parte, se não a mais significativa parte do sistema prisional, cerca de 80% a 90% das pessoas que estão ali tem um nível de escolaridade muito baixo, né? Na sua grande maioria, o ensino fundamental incompleto ou o ensino médio incompleto, uma parcela menor, e apenas 0,5%, às vezes, em alguns estados, chegando no máximo a 1%, 2% de pessoas com nível superior completo. Isso significa, e também aqui na Bahia a gente tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva racial, né? Maior parte da população carcerária na Bahia se compõe de pessoas negras e pardas. E isso demonstra que a exclusão social, né, deficitária, as políticas públicas que são deficitárias conduzem, sim, ajudam a conduzir a essa população a ingressar nos presídios pelo cometimento de faltas, né? Aí também evidencia-se o caráter seletivo do direito penal.
o que que isso importa? É de que é preciso estabelecer uma boa governança, né? Estabelecer o Estado de Direito, quer seja fora e dentro das prisões, né? Então, as nossas prisões elas estão, de fato, superlotadas, né? Nós temos altos índices de criminalidade, o Brasil é um dos países com altos índices de criminalidade, mas a gente também tem uma superpopulação carcerária em razão de uma prestação jurisdicional deficitária. Na Bahia, nós temos um dos maiores índices de presos provisórios. Isso significa que, pelo próprio arranjo conjuntural do Estado, que é um Estado com proporções territoriais muito grandes, com precariedades orçamentárias, nós não temos juízes suficientes para fazer frente a essa prestação judicial célere, né? Vamos comparar aqui, nós temos esse fator, que é exatamente a falta de um sistema de justiça que funcione adequadamente em todos os sentidos, né? Então, você demora demasiadamente com o processo de conhecimento e você superlota as nossas cadeias com presos provisórios. Não se tem aí, não se pensou o sistema prisional, quer dizer, se pensou, mas não se efetivou o quanto pensado na lei, que é a estruturação de um sistema penitenciário que fosse ele de acordo com os termos da lei, obedecendo o sistema progressivo, ou seja, um regime fechado, que passa depois para um regime semiaberto, com uma tipologia arquitetônica diferente daquela do regime fechado, onde a constrição de liberdade é mais plena, é mais estrita, mas nos regimes intermediários ou semiabertos, você teria aí que ter colônias agrícolas, industriais, onde o trabalho fosse realizada, atividade laborativa. Cumprir todas as etapas, né? Todas essas etapas, né? E a gente não tem isso. E, portanto, quando nós temos instrumentos legais, que é a remissão, tá? A remissão se faz hoje nos termos da lei, quer seja pelo trabalho, 3 dias de trabalho faz o cômputo de um dia de pena, 12 horas de estudo, também um dia de pena, e ainda a remissão pela leitura, né? Que importa em 4 livros por ano, e aí você teria também mais uma carga de remissão. Essa remissão acelera o cumprimento da pena, e isso provoca a disponibilidade de vagas. Mas quando o sistema não promove essas ferramentas de reintegração social, quer seja ofertando estudo para todo mundo, quer seja ofertando vagas de trabalho para todo mundo, né, do trabalho carcerário a ser exercido dentro e fora dos presídios, quer seja não facultando também a leitura como uma forma de remissão e outras práticas que hoje o CNJ já sinaliza como possíveis, como esporte, lazer, etc., que sejam produtivos, obviamente, você tem uma sobrecarga do sistema, porque o sujeito praticamente terá que cumprir integralmente a sua pena, pelo menos nas frações que são exigidas como requisito objetivo para a progressão. Entendeu? A gente poderia acelerar muito mais, então prendemos mal. E aí tem um outro fator que ainda contribui para isso, é que nós não temos essas ferramentas de maneira eficaz, né, dentro do sistema, e isso, obviamente, não pressiona para baixo os índices de reincidência. Então, muitos daqueles que saem retornam, e esses índices variam aí em torno de 60% a 70%. Né? Então, seria cumprir todas as etapas adequadamente, a remissão de pena, né? É importante isso aí. Eu queria que o senhor falasse, doutor Edmundo, sobre o papel do Ministério Público. E já que o senhor falou na Bahia, né? Como é que está sendo essa atuação do Ministério Público aqui no estado da Bahia? Bom, o papel do Ministério Público, né? Nós temos alguns desafios pela frente e algumas situações
que não foram contempladas a seu tempo na Lei de Execuções Penais. Nós estamos falando de uma lei que, não obstante tenha sido publicada durante o término do regime militar, né, ela traz em si todas as influências das regras mínimas de Mandela, né, que eram, à época, chamadas de regras mínimas de tratamento de recluso. A partir de 2015 passaram a se chamar regras mínimas Mandela, que traz ali exatamente toda essa influência, né, humanista, da necessária humanização da pena e do privilégio que deve o Estado conceder em relação à reintegração social e não só o caráter punitivista. Não obstante isso, a LEP traz competências para os juízes de execução e atribuições para os promotores de execução que eram possíveis naquela época. Nós estamos falando de 1984, tá? A Lei 7.210 é de 1984. E, a esse tempo, ainda não se tinha os instrumentos processuais de demandas coletivas. Então, a Lei de Ação Civil Pública vem no ano seguinte, em 85, e depois o Código de Defesa do Consumidor, que traz, então, o conceito de tutela coletiva e a possibilidade de manejo de ações que tratem de questões macros de forma não individualizada. O que a lei traz em si são questões individualizadas. Eu vou fazer aqui um exemplo rápido. Se eu tiver, por exemplo, 100 presos que estão no regime fechado e que obtiveram a progressão para o regime semiaberto, mas que não foram ainda alocados em uma unidade do regime apropriado por falta de vagas, né? Eu teria, pela Lei de Execuções Penais, que trabalhar isso processo a processo, arguindo o excesso de pena, né? E isso se torna, dentro de uma proporção de superencarceramento, como nós temos hoje no Brasil, isso se torna absolutamente inviável, quer seja para o Ministério Público, quer seja para o Judiciário, quer seja, inclusive, para a própria Defensoria Pública ou Advocacia Privada. Então, hoje, o que se pensa, o Ministério Público, através do seu Conselho Nacional, já tem ali, em apreciação do plenário do Conselho Nacional, uma resolução que trata sobre a tutela coletiva da execução penal. Então, nós vamos cindir a atividade, a atribuição de execuções penais em execução penal propriamente processual, que dizem respeito à fiscalização do curso do processo, né, da regularidade desses processos de cumprimento de pena, e uma outra vertente que vai se ocupar exatamente dessa observação de todas as garantias e direitos fundamentais, das assistências, da governança do sistema prisional. É bom que se toque nesse aspecto sobre a governança dentro dessa ótica de tutela coletiva a que está se propondo o Ministério Público atuar. Até hoje, né, nós temos aí, dentro de uma sociedade cada vez mais maniqueísta, de cidadãos de bem e cidadãos de mal, né, esse discurso sobre todas essas violações persistentes de direitos humanos nos presídios, não obstante já tenha chegado à Suprema Corte, né, que declarou um estado de coisa inconstitucional, mas ela sempre gravita dentro de um discurso que é politizado. Foi visto como um discurso de direitos humanos e, portanto, reconhecido como uma ideologia progressista e que não é aceito por uma parcela dos cidadãos de bem que, infelizmente, muitos dos quais hoje até fomentam que o bandido bom é um bandido morto e clamam, às vezes, até por penas de morte, penas cada vez mais duras, cumprimento integral da pena em regime fechado e tantas outras situações, como se fosse isso resolver o problema. Quando, na verdade, a gente tem que deslocar isso para tratar sobre governança do sistema prisional. Não se trata de violações de direitos humanos. Essas violações de direitos humanos elas ocorrem
em decorrência da falta de governança do sistema prisional, da falta de um reconhecimento dentro dos presídios do Estado de Direito. Estado de Direito essa governança formal do Estado, que está precária, ausente, ela dá ensejo a uma governança informal, que foi ocupada por aqueles grupos que, na década de 70 e início da década de 90, fundaram nos presídios grupos de reivindicação de direitos e proteção contra a opressão do Estado, contra melhor qualidade do cumprimento da pena, melhor reconhecimento de dignidade para o cumprimento da pena, e que se transformaram em facções criminosas que hoje expandem a violência em todo o país. Então, foi essa ausência da governança formal que deu oportunidade a que se enquistasse dentro dos nossos sistemas prisionais uma governança informal que disputa o poder dentro do sistema. Perfeito. Agora, aqui na Bahia, a atuação do Ministério Público tem sido de que forma? Bom, aqui na Bahia, antes mesmo de ser editada esta resolução que se espera, está em tramitação no CNMP, né, a Procuradora-Geral criou uma promotoria, pelo menos na capital, de tutela coletiva da execução penal, que é a 4ª Promotoria de Execução, que está hoje exercendo o ofício a doutora Andréa Ariadne, né? Ela ocupa todo o sistema prisional na capital, e a criação da UMEP em 2018, que a UMEP serve de suporte. Ela é uma estrutura dentro do CEOSP, né, do Centro de Segurança Pública e Defesa Social, e que ela serve de suporte. Nós edificamos um diagnóstico com um BI, onde está mapeado todos os problemas dos nossos presídios. Fazemos ali uma interlocução política diuturna com a Secretaria, né, colaborativo, inclusive apresentando projetos de reintegração social. Nós estamos aí com projetos com a Academia Valcárcere, que é um projeto que integra a UMEP e que traz para dentro do sistema prisional instituições de ensino superior, quer seja com ações de extensão, quer seja com pesquisa, né? E aí vários projetos têm sido montados, né, para dar suporte a isso. Um projeto de relevo que teve o apoio, não é um projeto da UMEP, é um projeto da Promotoria de Execução Penal de Itabuna, é o MP Educa Releri, né, que é um projeto de excelência e, portanto, ele teve o apoio da UMEP, e ele hoje já encanta ao ponto de a própria Secretaria de Administração Penitenciária, com um trabalho de interlocução com o UMEP, de expandir, ou seja, disponibilizar Kindles para a remissão pela leitura e, com isso, reconduzir à sala de aula aqueles internos que são reticentes à adesão da educação, né? Nós vimos que essa prática em Itabuna fez com que houvesse um movimento de ingresso na educação formal oferecida pelo sistema, ao ponto de nós termos hoje todas as salas de aula completamente contempladas. E isso serviu de despertar para a Secretaria, que quer expandir esse movimento. Por outro lado, nós temos uma série de outros projetos, como o IFBA, que tivemos o apoio do FUNTRAD, né, que é um fundo gerido pela Secretaria de Apoio ao Trabalho, né, e Renda, e que é mantido basicamente com recursos de indenizações trabalhistas, né, em processos trabalhistas, de fomento ao ensino profissionalizante a ser conduzido pelo Instituto Federal da Bahia, que também é parceiro nosso. Então, o trabalho hoje do Ministério Público nessa tutela coletiva é nesse sentido. Esse foi o MP Conecta de hoje. Você pode nos acompanhar no YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais. Curta, compartilhe e até a próxima. Você acaba de escutar o MP Conecta, o podcast que liga você ao Ministério Público da Bahia.